Oi, gente, sejam bem-vindos. Entrando aqui com vocês, vamos falar sobre o medo de sair da área de conforto, sair da zona de conforto. Oi, Lia, vamos entrando. Sinta-se em casa, saudade. Deixa eu conseguir fixar esse comentário aqui, que toda vez é uma luta nesse celular. É uma agonia. Vamos entrando, disparando aí os aviõezinhos da vida. O William já tá entrando. Esse celular, ele é terrível. Eu acho que ele me testa toda vez, porque eu não consigo fixar o comentário dele de primeira. Ha! Agora foi. Confere aí se tá fixado. Vamos nós falar sobre o medo de sair da zona de conforto. Eu acho que o William já entrou aqui. Exato. Vamos nós, William. William entra. Oi, Su! Seja bem-vinda. Vamos nós mais uma vez aqui. Hoje o tema bem interessante, né, William? Muito. Novamente, muita gratidão, em Eu que especial agradeço. por ter aceitado esse tema, até porque você tem. Agora eu estou sentindo retorno. No meu aqui? Eu acho que sim, não é não? Não. Vamos conversando e a gente vai conversando e ver, mas eu sinto o retorno. Oi, Nick, seja bem-vinda a todos que estão aí. Vamos convidando aí as pessoas que vocês conhecem, em especial as que têm medo, né? Porque o tema hoje é bem chamativo, que é falar justamente do medo, né? O medo de sair da zona de conforto. Então, meu nome é Bárbara. Atualmente, eu tenho uma atividade principal, mas trabalho também com a psicoterapia. Sou psicoterapeuta transpessoal sistêmica. Trabalho com o tarot terapêutico e algumas outras ferramentas. Então, estou aí nesse rol de autoconhecimento, de autodescoberta e tentando vencer os meus medos, viu, William? Então, o seu convite para mim foi muito uma provocação. Eu aceitei sua provocação, até porque sair da zona de conforto nesses últimos 3 anos para mim tem sido bem dinâmico. Em especial, você já sabe disso, eu já compartilhei disso com você. E Sim. vamos aí, vamos juntar a psicoterapia com esse olhar da constelação sistêmica e vamos trazer aí uma definição que se apresenta para o público. Vamos convidando aí as pessoas que vocês conhecem, que vocês sentem o chamado para a gente entrar nessa conversa. Sinta-se à vontade, William. Bárbara, eu queria muito, primeiramente, te agradecer por mais um convite. É um prazer enorme estar aqui partilhando de mais conhecimento com você e com toda a nossa rede. Ainda que fosse uma só pessoa, é muito gratificante poder trazer um pouquinho do que a gente tem de consciência para outras pessoas. Então, queria muito te agradecer por essa oportunidade de novo. Está cortando para mim, você me escuta? William? Vamos ver se é o Instagram não derrubar a gente. Cortou um pouco.
Foi a minha internet que deu uma... Mas tá tudo bem agora. Então vamos Eu lá. estava falando que, para mim também, estar aqui é sair da zona de conforto. A gente vai ali, busca conteúdos para trazer para as pessoas. É, de fato, te tirar da sua zona de conforto. Ainda que a gente faça uma live para uma pessoa ou para 1000, não importa. É sair da zona de conforto de qualquer forma. Então, o convite E aqui, inicial para todo mundo é isso. Assim como nós estamos aqui falando, saiam também de sua zona de conforto, nem que seja para ouvir. isso, é perfeito o que você fez. E, por sinal, eu até lancei o convite hoje pela manhã, porque meu horário de meditação geralmente é por 5 da manhã, né? Então, eu acordo 5 da manhã, faço aqueles alongamentos, faço exercícios físicos. Às 6 horas eu inicio meu processo de meditação. Então, 6h40 por aí eu estou acabando meu autocuidado, né? Uhum. Então, quando eu fiz o chamado, foi justamente por isso, porque até o fato de você decidir sair da zona de conforto o fato de acordar cedo já é sair da zona de conforto, né? Então, é o momento onde eu estava na minha cama, quentinha, no conforto, e disse, vamos lá, vamos levantar cedo, vamos fazer exercício físico e vamos começar aí uma nova rotina. E esse processo de decisão é sair da zona de conforto. E quando a gente traz o medo, é porque o medo ele vem muito naquela zona onde a gente não conhece. Naquele lugar que vai trazer resultados que são desconhecidos. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Que são resultados desconhecidos. São resultados que vão trazer para a gente a incerteza, que vão trazer para a gente muitas vezes o desconforto físico, porque o fato de decidir acordar cedo, de fazer ações diferentes do que estamos habituados, e trazendo aquela reflexão, trazendo a questão do cérebro. O nosso cérebro gosta muito de não gastar energia, né? Então, atividades conhecidas, atividades que são rotineiras, que já entrou no nosso processo de rotina, eu estou ouvindo o seu retorno. Gente, vocês estão ouvindo bem? Me deem um sinal aí se tem algum retorno. Aqui tá sem barulho. Se tem algum retorno. Mas... Deixa eu mudar para ver se é meu fone. Tá ok. Deixa eu só encaixar meu fone aqui. Bom, só complementando enquanto você ajeita o fone, você falou tem total sentido, faz muito sentido. O nosso cérebro, o nosso subconsciente, mais especificamente falando, ele é unicamente projetado para economizar energia e preservar-se. Então, tudo o que o seu subconsciente conseguir criar como rotina, ele vai criar para preservar a energia. E aí é onde você começa a entrar naquela zona de conforto, porque você vai começando a se acostumar com aquilo ali, você já começa a fazer tão automático que entra na zona de conforto. E é apenas o seu subconsciente guardando energia e se preservando. E isso é importante, assim, o entendimento, até saber do porquê nós temos medo, porque são as formações das sinapses neurais. Ou seja, existe o formar do caminho, onde para abrir um novo caminho eu preciso ter ações que muitas vezes demandam medo, e o meu organismo, dentro desse processo de lidar com o medo, a gente vai entrar naquele entendimento que a gente tem do sistema límbico, né, que é o nosso cérebro das emoções, que é como a gente trata isso, como é que a gente lida com isso. E o nosso sistema límbico, ele tem aquela divisão do simpático e do parasimpático, onde o simpático ele vai trazer aquele alerta do fuga, né? Da agonia, da questão corporal, onde o foco é mais oxigênio, e tem o outro, que é o parasimpático, que é o relaxamento, que é o descanso, que é a tranquilidade.
Então, quando a gente muitas vezes entra nessa área do medo, a gente entra justamente nesse alerta. E esse alerta exige da gente mais oxigênio, e mais oxigênio é mais gasto energético, e esse gasto energético, se ele não for bem trabalhado, quando eu digo trabalhado, você bota o seu corpo numa situação de estresse. E esse estresse para a nossa saúde não é legal. Então, é o entendimento de que o nosso corpo, ele tem todo esse sistema de funcionamento onde existem momentos que a gente precisa estar alerta e precisa, sim, de mais oxigênio para correr, né? É aquele mandar sangue para as pernas para que a gente corra, mas também existe aquela necessidade da tranquilidade. Por quê? Porque o nosso organismo, quando ele está muito no alerta, quando ele está muito no estresse, quando ele está muito nesse alerta, o nosso corpo deixa de fazer as funções básicas que deveria fazer. Então, é a gente ter aquele recado de que a gente sai do processo de nutrição, ou seja, vendo de forma bem global, que eu gosto muito de explicar para os meus pacientes, é como se fosse uma colmeia, onde na colmeia nós temos diversos tipos de abelha, onde cada abelha vai lá, está fazendo sua função, e a partir da hora que alguém ataca essa colmeia, todas as abelhas entram em alerta por questão de ataque e de defesa dessa colmeia. E assim é a gente no nosso processo de lidar com o medo. Exato. Então, se vem algo estranho que a gente não conhece, que a gente tem as incertezas, é o desconhecido, a gente vai entrar nessa defesa. Perfeito. Então é justamente esse ponto que é importante. Lembrando sempre que o medo é uma emoção básica. O medo... Fala sobre isso, William. Podemos falar um pouquinho sobre isso. Exatamente isso. O medo, ele é uma emoção. Se ele é uma emoção, ele foi primeiro criado na sua mente através de um pensamento. A primeira coisa que vem na gente é o pensamento. Então, a partir do pensamento, a gente gera uma emoção. Então, o medo, ele é gerado no seu pensamento. O medo é gerado na sua mente. Por exemplo, exemplos de medo mais básicos assim que a gente vê. Pessoas que têm medo da morte. Pessoas que têm medo de morrer, pessoas que têm medo de falar em público, por exemplo. Isso é um medo da nossa mente. É um medo de que o que pode acontecer, o que traz esse medo de, por exemplo, falar em público. As pessoas... Mas a gente nem chegou lá ainda. Como é que a gente já está tremendo de medo? É o seu pensamento bem mais rápido do que você possa captar, que ele já está te mandando uma emoção de pavor, porque só de você começar a pensar que você pode subir no palco, pegar um microfone, subir no palco, você já fica apavorado. Então, é aí que se inicia a emoção do medo, no seu pensamento. E isso que você traz é muito interessante, até porque no processo, quando você traz o pensamento que você não sabe lidar com ele, você começa a ter reações físicas. Você traz para o seu corpo sensações, e muitas vezes são sensações que lhe fazem super mal. Entende? É aquela taquicardia, aquele nervosismo, aquela tremedeira. E assim, são coisas de... E quando a gente fala, são coisas para identificar, Márcia, eu estou sentindo esse medo. Por que eu estou sentindo esse medo? Até onde eu preciso trabalhar com esse medo? E assim, isso no meu... Você trouxe um exemplo muito bom, que foi falar em público, e eu percebi, né, no meu processo, que parte do meu medo de falar em público é por conta do medo do julgamento. Então, o meu medo era muito o que as pessoas vão achar, porque eu tenho um sotaque muito forte, né? Então, eu acho minha voz horrível. Então, eu mesmo me julgava. Então, a partir da hora que eu comecei a trabalhar esse auto-julgamento, eu percebi que eu melhorei, até na forma de falar, até na forma de se expressar. Lógico que
eu confesso, eu ainda fico nervosa para entrar ao vivo no Instagram. Então, são duas coisas muito, muito bacanas que você citou. Muito, muito legal. O fato de a gente ter ainda esse medo, esse frio na barriga, isso é uma coisa positiva. Não é uma coisa negativa. Não eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas não é aquele negócio, não é aquele medo de que vai te travar e você não vai fazer. Não, é um frio na barriga de tá quase na hora. Mas é um frio, entre aspas, gostoso. Você aprende a lidar com ele. A gente aprende a lidar com ele. Então, esse eu acho entre aspas, medo importante para a gente conseguir se adaptar às coisas que a gente tem que fazer, mas deixa de fazer. Por exemplo, por medo do julgamento. E outra coisa referente a isso mesmo, às vezes a gente deixa de fazer as coisas com medo do que o outro vai pensar sobre nós. Mas se todo mundo parar para pensar sobre isso, na verdade a gente não tem medo do que as pessoas vão pensar sobre a gente. A gente tem medo de nós mesmos, do que as pessoas vão achar. É eu que estou achando isso, não são as pessoas. Esse pensamento é meu, não é o pensamento de ninguém que está aqui ouvindo essa live, não é o pensamento das pessoas que me seguem no Instagram ou te seguem. Isso é um pensamento nosso. Então, indiretamente, a gente tem medo de quê? Dos nossos próprios pensamentos. A gente não tem medo do que as pessoas vão achar, a gente tem medo do que a gente está pensando, sem saber. De forma bem consciente, né? De forma bem consciente. E isso que você traz é um ponto, assim, eu acho que importantíssimo no processo de autoconhecimento. Por quê? Porque muitas vezes você perde oportunidades. E quando eu digo perde oportunidades, tem sido muito legal o trabalho que a gente tem feito. E eu te confesso, assim, sinto o friozinho na barriga, sim. Tem assuntos que para mim são desafiadores, porque tem assunto que não é do meu dia a dia. E para mim, isso é sair da zona de conforto. Por quê? Exato. Porque vai me fazer buscar estudar, vai me fazer perguntar o que é que as pessoas acham sobre aquilo ali, para que a gente traga um tema de relevância, e associando muito com as técnicas e terapias que a gente trabalha. E tenho recebido, eu não sei você, mas eu tenho recebido muitos feedbacks positivos das lives que a gente tem feito, dos materiais que a gente tem trazido. Então, assim, eu acredito que isso é uma contribuição para o universo, sim. Isso é uma contribuição para o que a gente está oferecendo e o que a gente recebe de retorno também. Então, as pessoas estão aqui falando da questão do julgamento, então eu acho que o julgamento é top como incentivador do medo, né? E assim, eu tinha feito um cronogramazinho para eu não me perder nos assuntos, porque eu acho que esse assunto é muito legal. Muito e por sinal, eu falei em uma live passada, na época não se conseguia deixar gravado no Instagram, era só aquele 24 horas, que foi minha primeira live. Eu falei com a Letícia justamente do medo. O medo de uma forma geral, que foi logo no início da pandemia. Então, assim, ter entendimento de como o nosso corpo funciona e de como esse medo, esses tipos de medo podem atacar. Assim, quando eu falo atacar, nos prejudicar no sistema físico, no sistema emocional, que foi o que você falou na questão dos pensamentos. E isso traz também os abalos. Os pensamentos, eu tenho o hábito de dizer que os pensamentos são assim, automáticos. São. A todo momento você tem pensamentos. A questão é, como é que a gente trata esses pensamentos? Então, como é que a gente lida com esses pensamentos? Porque a partir da hora que você pega esse pensamento e você engrandece ele demais, a tendência é você ter medo. Então, o foco é realmente, traz o seu medo para conversar. Por que eu tô com medo? Fica de frente com o seu medo, encara mesmo, encara. Que é uma das coisas... É uma das coisas que a gente faz muito em terapia, né? Medo. Por que você tem medo? Sim.
É Fale. muito, é muito interessante isso que você falou, porque comigo aconteceu a mesma coisa. Eu tinha um pavor enorme de entrar aqui, fazer uma live, por exemplo, gravar um vídeo. Enfim, eu tinha todos esses medos, eu era muito travado em relação a isso. E eu comecei a estudar para. Falei, gente, eu preciso entender o que está acontecendo, o que acontece que faz a gente travar. Existem dois tipos de medo. Tem o medo. Alguns livros falam medo normal e medo anormal, e outros falam o medo racional e o medo irracional. O que é o medo racional ou normal, né? O medo é aquele medo de autopreservação. Eu vou atravessar a rua, eu paro porque tem um carro vindo correndo. Isso é um medo de autopreservação, você está se preservando. Então é um medo racional, é um medo positivo. Eu tenho medo de sair na rua de madrugada, é um medo racional. E existem os medos irracionais, os medos anormais. Esses são os medos negativos. Esses são os que travam a gente. Precisam ser olhados. São esses medos que precisam ser olhados. E eu comecei a ver e teve uma pergunta que eu vi em um livro que eu posso daqui a pouco até indicar para vocês esse livro. Por favor. Que parece que virou uma chavinha aqui no meu subconsciente. A pergunta foi a seguinte, eu até anotei para eu fazer exatamente como está no livro. Você já parou para pensar que o medo de você fazer algo que você quer fazer pode deixar de ajudar alguém que precisa? Eu faço essa pergunta para todo mundo que está aqui na live. Vocês já pararam para pensar que eu tenho medo de gravar vídeo, mas aquele vídeo que você tem medo de gravar, ou o vídeo que você gravou e tem medo de postar com algum conhecimento seu, pode ajudar alguém do outro lado que precisa realmente ouvir aquilo? Quando eu tomei consciência disso, dessa pergunta, tudo mudou. Ali virou a chave. Eu falei, poxa, nem que eu impacte uma pessoa só, é isso que eu vou fazer. E uma das dicas que eu dou para vocês têm medo o quê? De falar em público, por exemplo? Para você se livrar desse medo de falar em público, sabe qual é a coisa que você precisa fazer? Falar em público. Falar em público. Você só supera o medo de falar em público falando em público. Você só supera o medo de gravar um vídeo e postar gravando um vídeo e postando. Você não precisa rever o vídeo para ficar criando... Dica de quem começou a lançar vídeos, não olhe muito. Não olhe, gente, não olhe. Eu não gosto de ver os meus vídeos, eu não gosto de ouvir o som da minha voz nos vídeos, então eu poste e saia correndo. É isso que eu faço. É bem isso, gente. Dica, a questão do falar em público geralmente nós temos uma tendência a buscar defeito na gente mesmo, é incrível. Então, eu acho minha voz horrível, então eu acho que às vezes eu erro as palavras, às vezes a minha concordância não tá legal. Então, é do tipo, gente, seleciona o que vocês têm de material e muitas vezes eu lhe digo, porque eu comecei com roteiro mesmo, aí eu vou falar isso, isso e isso. E começa, fala e posta. E você vai ver que isso, a Feliz na Realidade tá falando, isso mesmo, não olha. Não olha. Porque se a gente for olhar, e eu percebo isso no meu processo de evolução. Por quê? Porque você vai lá, nos primeiros vídeos horríveis. Quando eu digo horríveis, lógico que hoje eu me sinto falando bem melhor, me sinto mais confortável. Mas quando eu vou fazer a retrospectiva, eu disse, gente, como o tempo é generoso. É generoso com a gente. Então, volta lá com a tua explicação do racional e do irracional.
É isso aí. Então, só complementando, é isso. O irracional, você precisa ter cuidado e perceber os seus medos irracionais. Aqueles medos que fazem você parar. Eu não vou fazer. Você pode querer fazer a coisa mais incrível do mundo para você, mas você deixa de fazer porque você tem um medo. E é um medo irracional. Por que é um medo irracional? O que, que pode acontecer demais? Sei lá, eu vou subir no palco e eu vou falar uma palavra errada. O máximo que você vai fazer é consertar. Ah, eu tenho medo das pessoas. O que que as pessoas vão pensar de mim lá em cima? Gente, eu pensava isso muito também. Eu sempre fui muito travado em relação a isso também. Mas a partir do momento que eu entendi o seguinte, as pessoas que estão te assistindo ali, elas querem o seu conteúdo. Porque senão elas não estariam Não ali. estariam. Senão elas E, não teriam se dado ao trabalho de deixar um tempo livre para assistir o que você tem para falar. essa sua fala, a gente faz o link com o começo. Quantas pessoas deixaram de muitas vezes, saíram da sua zona de conforto, que é assistir uma televisão, um filme, para ouvir um assunto que pode ser esse gatilho, ser essa virada de chave que eles estão precisando nesse processo de desenvolver, no processo de desenvolvimento de, epa, acordei. Então, Perfeito. trazer realmente, é realmente o convite de, para que você tenha resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então, eu Perfeito. tenho muito, eu digo muito isso para os meus pacientes. Às vezes chega o paciente, pô, eu não gosto disso. Sim, o que é que você está fazendo diferente para sair disso aqui? Então, assim, quando eu falei para você que para mim essa live foi desafiadora, por quê? Porque nesses 3 últimos anos eu tenho realmente colocado a cara a tapa, e quando eu digo a tapa é fazendo tudo que me é desconfortável, Uhum. e traz aquela analogia da concha, né? Por que o bichinho da concha lá muda? Sim. Porque a concha fica pequena. Então, quando a concha fica pequena, para que você realmente cresça, e quando eu digo cresça, expanda, como o William bem trouxe, pô, eu não era legal e realmente virei a chave, e hoje está fazendo vídeos ótimos. Muito Então, obrigado. assim, é trazer realmente essa consciência do que se eu quero algo diferente, eu preciso sim fazer algo diferente. Parece Perfeito. assim, conversa de balela, porque a gente escuta muito isso. A questão é, o que é que eu estou fazendo? E é muito esse convite, é trazer para esse momento de sair da área de conforto. Por quê? Porque a zona de conforto é algo que nos acomoda, é algo quentinho, Acomoda. É é algo gostoso, aconchegante. é É aconchegante, aconchegante. só que é algo tão aconchegante que você não se arrisca. Que é o que eu Perfeito. trago aqui da questão das incertezas. Então, eu escutei nesse processo de elaborar pensamentos de como trazer esse material para o pessoal, eu trouxe muito um pensamento que eu ouvi de uma pessoa que era, muitas vezes no processo de sair da zona de conforto, você vai precisar abandonar hábitos, como também, eu achei super interessante, abandonar pessoas. Sim. Porque se você está na sua calculadora de relacionamentos, pessoas que só lhe subtraem ou só dividem, mude, mude. Vá em busca de pessoas que lhe somam e que multipliquem. Perfeito. E o chamado é Perfeito. justamente esse. E o cara que eu estava estudando, ele trazia a analogia de existem pessoas que se reúnem para conversar sobre qual a melhor forma de tomar um chopp. De boa. Se você for uma pessoa que trabalha com chopp, tipo de chopp, que é produtor de chopp, maravilha. Mas se você não é, velho, vai buscar algo que seja produtivo, que seja agregador à sua Perfeito. essência, para que você consiga sair dessa zona de conforto, entende? Então é muito esse olhar. Vamos lá.
Você tem na sua script aí mais o quê? Eu tenho sobre isso mesmo, sobre o fato, o medo de sair da zona do conforto. A gente explicou Ó, um alguém pouquinho. falou aqui que teve medo de conhecer uma menina na praça, mas resolveu falar com ela. E o bom foi que ganhou uma amiga. Ótimo Perfeito, exemplo, Lecão. Por quê? Porque perfeito. essa iniciativa trouxe para você um amigo novo. Então, assim, Saiu da sua zona saiu de da zona de conforto. conforto. Gente, quando a gente sai da zona de conforto, e aí existem 4 tipos de zona para que você saia do conforto até onde você quer chegar. Quais são elas? Primeiro, você está na sua zona de conforto. Ali é quentinho, aconchegante, você não quer sair porque você está bem adaptado ali, você já conhece tudo que tem ali na sua zona de conforto, é tudo muito bem conhecido por você. Só que quando você decide sair da zona de conforto e você usa algumas ferramentas para sair, pode ter certeza, vocês vão passar pela zona do medo. Medo. A zona do medo que a Bárbara falou no início, o medo do incerto. Eu não sei o que tem no Que vai passo ter. adiante. Eu não sei o que tem ali. Mas é um passo tão importante para você sair que quando você dá esse passo, você não quer mais voltar lá para trás. E você não volta. Então, a zona do medo é a segunda zona. Primeiro a zona de conforto, depois vem a zona do medo. Você dá o passo para a zona do medo. Você dá um passo para a zona da incerteza. Então, você fica meio inseguro. Então, com essa insegurança, o que você precisa fazer é fazer justamente aquilo que você tem medo. E quando você começa a fazer realmente as coisas que você mais teme, você sai da zona do medo e você vai para a zona do crescimento. A zona do crescimento faz assim na sua mente, ó, te expande de uma forma tão grande que você começa a aprender coisas novas, você começa a desenvolver novas habilidades, você começa a se tornar mais ativo física e mentalmente. Ter novas ideias. Você É, tem é, novas é, ideias. é uma fase, é a fase do crescimento, veja como a fase de aprendizagem. Você também passando pela fase da aprendizagem, que é o processo em que você quer mais, você tem mais sede, você entra num processo de aprendizagem onde uma coisa puxa a outra. E é como o William trouxe, a partir da hora que você saiu da zona do medo, pode até surgir novos medos referente a coisas diferentes. E você vai estar preparado para ir lá, dentro desse ciclo, aprender e crescer. É E aprender fazer. e crescer. Isso aí, perfeito. Então, foi muito legal você ter trazido essas zonas, né? Você passa por todas elas, lembrando que quando você consegue vencer essa barreira do medo e você adentra nessa parte da aprendizagem, você tem um crescimento que é sem igual aí, sem comparação. Mas vamos lá. Eu tinha também trazido aqui a anotaçãozinha do que nós temos o medo, muitas vezes, de arriscar, e arriscar naquela função bem de se provocar. Porque quantas vezes no nosso processo a gente precisa se sentir provocado? Quantas vezes lá no nosso inconsciente a gente vence tudo isso porque alguém disse que a gente não era capaz? Entende? Eu não sei se você já passou por isso. É aquela mãe que diz, você não vai fazer isso nunca. Você se mata ali para mostrar. Ativa uma coisa que faz a gente se mover, que é a ira. Gente, Que é uma outra emoção. É uma Mas assim, outra emoção. é legal a gente falar disso, por quê? Porque nós temos emoções básicas e são emoções que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Quando eu digo desenvolvimento, do mesmo jeito que o medo racional nos protege para sobreviver, a ira nos impulsiona.
Perfeito. A ira nos impulsiona. Quantas vezes a gente, por raiva, a gente vai lá e se liberta? Perfeito, perfeito. Então, são energias, eu tenho o hábito de dizer que emoções são energias em movimento, trabalho muito com isso na questão do Reiki. Então, essa energia em movimento, ela só precisa ser bem direcionada. Porque se você não tiver aquela raivinha dentro de você que lhe impulsione, muitas vezes aquela raiva até da gordura que está ali, e você se impulsiona para fazer um exercício físico, você vai ficar como? Perfeito. Então, é o direcionar dessas energias que levariam a gente a ter essa visão de ir para a zona de desenvolvimento, para a zona de crescimento. É isso aí. Fora isso, eu tinha também notado aqui a questão das nossas sombras. Por quê? Porque o medo também, ele pode ser oriundo das coisas que a gente tenta esconder. Muitas vezes é aquela sensação de impotência, onde a gente não quer mostrar para o outro que não é potente para aquilo. E isso também é algo que traz o medo. E se você não estiver bem atento a isso, isso pode cair no medo irracional, que é o que o William tocou aqui, da importância da gente ter essa visão do que é racional e do que é irracional, porque muitas vezes a gente está trabalhando naquele campo de irracionalidade, fazendo o jus, perdendo as oportunidades por causa disso, né? Perfeito. Então, pelo desconhecer. E o que eu trouxe mais foi a questão do medo do desconhecido. E eu botei assim, desconhecido de uma forma de desconhecido. Porque o nosso cérebro, ele quer o conhecido, né? Então, a partir da hora que ele é desconhecido, a gente gera o medo, né? Então, eu trouxe esses pontozinhos. E uma outra frase que eu vou deixar você falar já já. Uma outra frase que eu trouxe foi que não tenha medo do medo. Que foi o que você trouxe de uma forma bem legal de nós temos o medo. A questão é, como é que está o termômetro desse medo? Será que esse termômetro não está quebrado? E quando eu digo quebrado é no sentido de lhe paralisar, que foi o que o William disse. Pô, Márcia, o falar em público. Se o seu termômetro, você precisa ter medo? Tem. Pô, qual é o assunto? Eu conheço do assunto, eu sei desse assunto. Se eu não sei, eu vou buscar saber. Então, você pode ter esse medo oriundo, muitas vezes, de uma incerteza, do desconhecido de saber sobre o assunto. Como também você pode estar com esse termômetro desequilibrado, né? Onde o seu medo é demais, onde ele pode ser diminuído. Então, o medo faz parte, gente. Percebe só se esse termômetro não está desequilibrado. Vamos, William. E saibam, aprendam a canalizar essa energia para onde ela deve fluir. E o bem lindo, tem uma pessoa aqui na live, que eu não vou me lembrar o nome dela, mas é da Feliz, ela trabalha com tarô. Vamos... que ela estava falando, antes da nossa live, ela estava falando justamente sobre essa questão da energia. E foi muito lindo a live dela, porque ela trouxe diversos pontos de o quanto é importante a gente se conhecer para saber se essa energia é uma energia onde a gente precisa trabalhar e direcionar para que ela flua da melhor e mais elevada maneira. E esse fluir da melhor e mais elevada maneira é você se conhecendo, pô, de boa, porque eu tô assim. Perfeito. E como o William bem trouxe, aí, ó, feliz na realidade. Exatamente. Ela tava... Gente, vão lá no perfil dela, vejam a live que ela fez hoje, porque foi perfeita. Assim, diversos insights de coisas que muitas vezes não são nossas, e eu vou aproveitar essa fala para pedir ao William para trazer o conceito de constelação dentro dessa visão, que é, muitas coisas não são nossas, gente, é dos nossos pais, dos nossos avós,
E a gente, Era a de minha próxima boa, fala. exatamente, de boa, devolve. Vamos lá, William, traz isso pra gente. É o tópico que eu trouxe para que eu ia falar depois na sequência, né? Senhor, Todo medo anormal que a gente tem, falar em público, sei lá, ter medo de nadar, são medos anormais. Esses medos anormais, eles são crenças dentro da gente. É tudo crença. Nada aí é seu. Ele foi, ou você herdou de amei, uma pai. memória transgeracional. O que é uma memória transgeracional? É uma memória de antepassados nossos. Você pode ter dado, e aí eu já estou abrangindo as constelações familiares. Traga, por favor. Você herda de uma memória transgeracional, ou entre o seu período de infância, o seu subconsciente guarda alguns acontecimentos dentro da sua infância, geralmente por pai e mãe, que geram um ponto de inflexão, vamos dizer assim. E o subconsciente guarda na caixinha dele como algo para se preservar. E quando toca nessa ferida, seja para subir num palco, pegar um microfone, ativa essa memória e te gera essa emoção. Então, uma emoção, esse medo irracional, ou você adquire ele na sua fase infantil de 0 a 12 anos, de 0 que eu digo é a partir dos 3 meses de idade na barriga da sua mãe, até os seus 12 anos de idade. Ou você herda de uma memória transgeracional. E vou um pouquinho mais além ainda. Só para eu não perder, lembra que tem uma pergunta que alguém está pedindo para falar. É Patrícia, a menina da que eu falei da energia é Patrícia. Feliz na realidade é o Instagram dela, gente. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá. E ela fala realmente, ela afirma isso que você traz, de que a gente carrega muita coisa que não são nossas e que influenciam na nossa energia. Só que a Juliana, ela pede depois para você falar sobre pessoas destemidas, porém com conduções imprudentes. Só para a gente não esquecer. Ótimo. Vou abordar já já. E o medo irracional, o medo que te paralisa, ele também está relacionado, dentro das constelações familiares, com o nosso pai. Tá? Com o nosso pai de um lado e com a nossa criança interior ferida do outro. É como se a gente aqui tivesse travado na nossa criança interior e não tivesse crescido até o adulto. Então a gente precisa fazer um leve movimento dentro das constelações, onde a gente não fica nem na criança e nem no papai birrento. A gente escolhe ir para a fase adulta. E geralmente as pessoas adultas, em si consciência, sem os medos assim, elas fazem o que elas vieram para fazer aqui. Elas cumprem o sentido da vida delas, o propósito de vida. Todo mundo tem o seu propósito de vida e essa é a nossa quarta zona, né? Depois da zona de crescimento, é a zona do propósito. Quando você adquire tanto conhecimento, você chega na fase do seu propósito. Na fase do propósito. E aí não tem medo que te segura. Porque você já tem o crescimento, você tem muitas habilidades que você adquiriu, tem muito conhecimento, então você tem um know-how que você chega no ponto que você fala, é aqui. Eu achei o sentido da minha vida, eu achei o meu propósito. Então, dentro das constelações é isso. O pai e a criança interior ferida. E essa visão que você traz é muito importante, porque lembrando que a gente tem aquele período de construção, né? Quando eu digo construção, é esse período que você traz, onde de forma inconsciente a gente vive situações, muitas vezes a gente pode aqui chamar alguns traumas, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas vivemos experiência em que guardamos daquilo ali um significado. E muitas vezes
esse significado que a gente guardou não é o melhor significado, que é os processos que a gente trabalha muito em terapia. E quando eu digo muito em terapia, porque muitas vezes a gente tem aquele paciente que tem a visão do pai muito agressivo, ou de um pai que foi extremamente X e Y, onde na verdade foi a forma como ele guardou dentro dele. Perfeito. E a gente traz isso, a gente vai lá futucar, e quando eu digo futucar é porque o processo de terapia é justamente essa busca de saber por que você guardou esse significado. E é muito lindo quando o paciente percebe por quê. Porque é voltar lá na criança, como o William trouxe, de a minha criança entender o meu pai daquela forma, só que hoje eu sou um adulto. O que é que hoje eu, como adulto, preciso fazer? É chegar lá para minha criança, e quando a gente falar que criança é aquela coisa que está dentro da gente, é aquela coisa que o nosso hipocampo, naquele período de 0 a 5 anos, que ele gravou como uma memória que não foi agradável, e dizer, de boa, não foi bem desse jeito que você entendeu, e de forma muito carinhosa a gente ressignificar isso aí, né? É o belo do processo. É isso aí. Agora eu tenho atendido mais pessoas na constelação, mas é exatamente o que a gente trabalha dentro do campo da hipnoterapia. A hipnose clínica traz exatamente isso. Levar a pessoa ao transe hipnótico e fazer uma ressignificação daquilo que aconteceu. Dar um olhar de outros olhos, com uma outra visão, um olhar diferente para o que aconteceu. E trazer a ressignificação. É exatamente isso. A explicação disso também é aquela questão da nossa mente, né? Que a nossa mente tem a tríade, onde tem a linguagem, tem o que eu percebi, né? A representação de tudo que eu vivi, e tem a questão da minha fisiologia. Então, quando você, pela hipnose, você entra num estado alterado de consciência, que é você entrar naquela frequência onde, no Theta Healing, a gente chama naquela frequência de criança, né? Por quê? Porque a criança é campo aberto. E entrar nessa frequência e você ressignificar através de diversas técnicas, diversos processos, e é muito legal isso, assim. Para mim, eu acho assim umas ferramentas maravilhosas. Sim. E embora eu digo, né, parece que quanto mais a gente trabalha, mais a gente tem coisa para trabalhar. Com toda certeza. Então, eu sempre digo, gente, autoconhecimento parece que é um buraco sem fundo. Porque e é uma das coisas que eu vejo muito na constelação. Às vezes você abre um campo de um problema e tá lá, era um problema, e você descobriu que dentro daquele problema você tem N possibilidades para se trabalhar. Perfeito. Então é trazer essas dinâmicas, né, de vida, que é o que a gente chama de dinâmicas de vida, de muitas vezes perceber qual é a minha dinâmica, qual é a dinâmica da minha vida que está me levando ao medo. Ou até mesmo qual é a dinâmica da minha vida que está me levando para um processo de estagnação, que está me deixando dentro dessa zona de conforto, onde eu não consigo crescer, onde eu não consigo expandir, onde eu não consigo ser a minha maior e máxima potência, entende? Então, o convite da gente é justamente isso. Saia do conforto na busca do crescimento, do desenvolvimento, de mostrar que você é a máxima potência, de que você tem todo o potencial. E tem uma frase que eu uso muito, depois do muro do medo, existe um campo de possibilidades. Perfeito. Então, é você justamente pular essa barreira do medo, e você vai ver lá o que tem de bom para você. Oi, Fran, sua linda, seja bem-vinda. Agora vamos voltar aqui, deixa eu ver a pergunta da menina referente a conduções imprudentes. Vamos lá. O que dizer das pessoas ditas destemidas, ou seja, é aquele medo que você trouxe falando do racional, que nesse caso não nos protegeria.
Sim, com conduções imprudentes, né? Isso. Seria aquela Ótimo. pessoa que bebe e vai dirigir. É isso aí. O que a gente pode dizer? Essas pessoas que ditas, destemidas, elas, na verdade, elas têm um medo. Só que elas têm medo de demonstrar o medo delas. Então, elas se fazem de duronas. Aí é que tá. Então, ela cria situações para que ela exponha justamente o contrário do que ela tem medo. Mas ela está morrendo de medo por dentro. E daí vem as conduções imprudentes. Porque para ela não importa o que é racional ou irracional. Ela vai fazer o que tiver que fazer para que ela não exponha o medo dela. Ela vai fazer o que tiver ao alcance ou buscar o que não tiver ao alcance para que o medo que ela não quer transparecer, não de fato não se transpareça. E isso, Isso é uma coisa muito vista na constelação familiar. e isso é assunto para uma live inteira, né? Que é a questão, Inteiríssimo. que é a questão da vulnerabilidade. De você olhar no seu espelho mágico e dizer: eu não sou capaz disso. E quando eu digo capaz aqui, não é no sentido da incapacidade, não. Muitas vezes é reconhecer que diante de um processo que você desconhece, você é impotente. É a gente chegar a dizer: você é capaz de fazer isso? Pô, eu não tenho a capacidade, não no vulgar, que popularmente a gente diz: é um incapaz. Não, é do não ter habilidades mesmo para fazer aquilo ali. E reconhecer isso assim, é muito valoroso. E quando eu digo valoroso, é porque quando eu vou trazer o meu exemplo, quando eu comecei a reconhecer os meus pontos de vulnerabilidade, você começa a perceber que toda essa coragem aí tá se cagando de medo por dentro. Perfeito. Perfeito. Só que o fato de não querer se mostrar fraco, se mostrar pequeno, se mostrar impotente, a gente vai lá e usa de toda essa imprudência, né? Então, assim, a gente está chegando no nosso final, a gente só tem 10 minutos, se o Instagram não tiver errado. Então, eu vou fazer o convite para a gente já agradecer. Eu agradeço a todos os que estiveram aqui com a gente. Agradeço em especial a você que aceitou e topou falar sobre esse assunto que para mim é tão importante e você sabe o quanto, né? Então, assim, é muita gratidão, William, muita gratidão, uma contribuição para mim sem igual. Fica o convite para próximas e a gente pode sim falar de vulnerabilidade. Vamos montar essa. Faço o convite para as pessoas que estão aqui, assiste, compartilhe essa live. É um trabalho que para a gente, assim, trabalhar com o Instagram é muito interessante, porque a gente precisa, assim, do auxílio do outro, quer seja no curtir, no comentar, no compartilhar. E eu conto com vocês. Assim como vou deixar o William se despedir. A gente ainda tem um tempinho. Então vamos lá. Em primeiro lugar, queria te agradecer, como eu fiz no começo da live, pelo convite. Assim como para mim foi muito bom, você me tirou da minha zona de conforto, foi bom também, porque eu acho que também tirei você um pouco da sua quando a gente combinou de fazer essa live. Foi uma troca muito boa em relação a isso. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. A gente faz isso para vocês, a gente busca sempre trazer algo que possa mudar um pouquinho a consciência de cada um, inclusive a nossa. Eu aprendi muita coisa hoje, lógico. E queria, já que ainda tem um tempinho, deixar a dica para vocês do livro que eu falei. Eu tenho ele aqui. Pronto, mostra pra gente. O livro que eu falei que fala bastante sobre isso é esse aqui, gente, ó. O Poder do Subconsciente. Eu tenho ele em outra roupagem. Ele tá, esse aqui é uma capa mais recente. O meu é o mais velho, o meu acho que é o preto com amarelo. Tá distante. Super indico, super indico.
Gente, é Perfeito. muito sensacional para que vocês possam entender um pouquinho sobre isso. E aí, só finalizando para deixar outra dica para o pessoal. Pode falar, então. Fala você, por Não, favor, só é dou porque outra esse dica. livro, ele foi um dos meus primeiros livros no meu processo de autoconhecimento. É por isso que O ele, meu para mim, é também. tão marcante. E, assim, eu não sei se você lembra da dica que ele dá do exercício do relógio para acordar às 4 da manhã. Eu nunca esqueci essa dica, filho, porque para mim foi batata. Então, quando eu fiz esse exercício, eu disse, gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Gente, leiam esse livro porque é fantástico. Ele traz Perfeito, mudança para a nossa vida, de fato. E vocês que vão bom. entender um pouquinho mais do que é o nosso subconsciente, o poder que o nosso Que a subconsciente gente tem. tem, o poder que a gente tem e a gente não E usa. a gente não usa o que a gente tem. Acho que a arma mais importante que a gente tem dentro de nós é o nosso subconsciente. Vocês precisam ler esse livro. E aí fica a dica para vocês. O nome é O Poder do Subconsciente, Subconsciente. Dr. Joseph É Murphy. Joseph Murphy. Ele é Ok? perfeito, é perfeito. Depois dele, eu ainda comprei alguns outros livros dele. Aí ele faz a indicação do Napoleão Hills, que por sinal eu também tenho uma série de livros. E Uma assim, uma das sequência coisas que eu ótima. acho interessante, aquele livro A Lei do Triunfo, eu A já lei do tentei montar um grupo de estudo para aquele livro e nunca consegui. Quem sabe a gente não começa com Ó, um grupo de estudo fica sobre aqui ele. aberto. Fica aberto, gente. Se interessarem, estamos aí nesse processo de autoconhecimento e Perfeito, autodesenvolvimento. perfeito. E para Gente, eu acho que está fechar, chegando ao só finzinho. uma Fala. última frase desse livro para quem lê. E para deixar como dica pro tema da nossa live, o medo de sair da zona de conforto. Tem uma frase desse livro que eu acho fantástica, que de fato é a verdade. Faça a coisa que você mais teme e a morte do medo é certa. Então, quer sair da sua zona de conforto? Faça justamente o que você tem medo de fazer. E como dica secundária, eu tenho medo de subir no palco e falar em público. Feche os olhos e se visualiza fazendo isso. A visualização é um poder incrível que a gente tem também. E não Você usa. fechar os olhos e se imaginar fazendo aquilo que você mais teme é algo que muda a sua vida. Você acaba Completamente. fazendo sem imaginar o quão importante foi aquilo para você. E uma dica para o que ele está dizendo, no processo de você trabalhar a visualização, busque sentir no seu corpo toda movimentação energética. E você vai ver Perfeito. o quanto isso é legal. E bom para isso tem aquele exercício do limão, né? Que é que o nosso cérebro, ele não separa o que é real do que não é real. Ele é Perfeito. temporal. Então, a partir da hora que você chega lá e você faz aquele trabalho de visualização, de boa, velho. Que é o que a gente trabalha na manifestação, né? É isso aí. Perfeito. Processo de manifestação a gente faz assim, trabalhando visualização criativa. Gente, muito Visualize. obrigado. Muito obrigado a todos. O William, meu muito obrigado. Já está o próximo convite. Vamos fechar a data e fechar os materiais. Tá aceito já. E eu vou ter que me despedir, senão o Instagram derruba a gente. Valeu, Ok. Um gente. beijo para todo Tchau. mundo. Gratidão a todo mundo. Obrigado. Gratidão, Bárbara, e a todo mundo que está aqui com a gente. Um grande abraço. Valeu. Tá? Tchau, tchau. Tchau.